O som do tapa cortou o ar do posto de gasolina como um tiro. A mão da mulher de terno caro acertou o rosto do homem negro com força suficiente para virar a cabeça dele de lado, e por um instante o mundo inteiro pareceu congelar. A bomba, ainda pingando combustível, a filha de 7 anos paralisada com um saco de balas na mão, os celulares já se erguendo ao redor. A mulher, vermelha de raiva, apontou o dedo no peito dele e gritou: "Como você ousa falar comigo? Você nem deveria estar perto do meu carro." O homem não revidou. Apenas levou a mão ao rosto ardido, respirou fundo e olhou para a filha, certificando-se de que ela estava bem. Foi então que o segurança particular da mulher, um ex-fuzileiro de quase 2 metros, que ela pagava uma fortuna para protegê-la, desceu do carro, deu um passo à frente, olhou no rosto daquele homem de camiseta surrada, ficou branco como papel, bateu continência e disse uma única palavra que mudou tudo: "Capitão, se você já foi humilhado por alguém que se achava superior a você, fique comigo até o final, porque o que aconteceu nos 3 minutos seguintes nesse posto de gasolina é a coisa mais satisfatória que você vai ver hoje." Marcus Reed só tinha parado naquele posto para encher o tanque e comprar algo doce para a filha. Eram 4 da tarde de um sábado quente e fazia exatamente uma semana que ele havia voltado para casa depois de servir. 12 anos de farda, 3 missões, uma vida inteira aprendendo a manter a calma sob fogo, a tomar decisões em frações de segundo, a carregar homens nas costas para fora de lugares de onde ninguém deveria sair vivo. Mas naquele sábado ele não era nada disso. Era apenas um pai de 34 anos, de bermuda, camiseta gasta e boné, segurando a mão da filha Lily enquanto ela escolhia balas com a seriedade de quem decide o destino do mundo. Ninguém naquele posto sabia quem ele era. E ele gostava assim. Depois de tantos anos sendo capitão, ser apenas papai era o maior luxo que existia. A mulher de terno chegou logo depois, num carro preto reluzente que valia mais do que muitas casas. Ela se chamava Vanessa Crowell e era diretora executiva de uma das maiores empresas de logística do estado. Um nome que aparecia em revistas, em palcos de eventos, em fotos com políticos. Vanessa tinha pressa. Vanessa sempre tinha pressa. E quando ela parou seu carro de luxo na bomba ao lado, encontrou o carro modesto de Marcos ocupando parte do espaço que ela julgava ser seu por direito. Ela buzinou. Marcos, que estava terminando de abastecer, ergueu a mão num gesto educado de "só um minuto". E foi aí que a paciência de Vanessa Crowell, que era curta para qualquer pessoa que ela considerasse abaixo dela, se esgotou completamente. Ela saltou do carro batendo a porta. "Você vai sair daí ou vai ficar bloqueando a bomba o dia inteiro?" disparou, a voz afiada como vidro quebrado. Marcos virou-se, calmo. "Desculpe, senhora. Termino em 30 segundos e já libero o espaço para você." Era uma resposta razoável. Era até gentil. Mas Vanessa não estava interessada em razão. Ela estava interessada em mostrar quem mandava. 30 segundos? Você acha que o meu tempo vale menos que o seu? Eu tenho uma reunião que vale mais do que você ganha em 1 ano. Tire essa lata velha daqui agora. Marcos sentiu a velha calma descer sobre ele como uma armadura. Era a mesma calma que o havia mantido vivo em situações onde gritar significava morrer. Ele não levantou a voz. "Senhora, tem uma criança aqui. Eu peço que a gente resolva isso com respeito." E foi a palavra respeito que detonou Vanessa Crowell. Para uma mulher acostumada a ser obedecida sem questionamento, ouvir um homem de camiseta surrada falar em respeito foi como uma afronta pessoal.
Ela deu 3 passos rápidos, ergueu a mão e, antes que qualquer um pudesse reagir, o tapa estalou no rosto de Marcos diante de uma dúzia de testemunhas e de uma menininha de 7 anos que deixou o saco de balas cair no chão. O posto inteiro prendeu a respiração. Lily olhou para o pai com os olhos arregalados, o lábio começando a tremer. "Papai?" ela chamou, a voz pequena e assustada. E essa única palavra fez algo dentro de Marcos se firmar como aço. Ele não olhou para Vanessa. Ele se abaixou, pegou o saco de balas do chão, entregou de volta para a filha e disse, com a voz mais doce do mundo: "Tá tudo bem, princesa. O papai tá bem. Você não fez nada de errado, ouviu? Nada." Ele a beijou na testa, certificou-se de que ela estava segura atrás dele e só então se levantou e encarou Vanessa Crowell. E quando ele se levantou, devagar, sem pressa, com aquela postura que 12 anos de farda gravam na espinha de um homem e nunca mais saem, alguma coisa no ar mudou. Vanessa, que esperava ver um homem encolhido, humilhado, derrotado, viu em vez disso um homem que a olhava com uma calma absoluta, sem medo, sem raiva, apenas com a atenção fria de alguém que está calculando exatamente o que está diante dos olhos. "A senhora acabou de bater em mim na frente da minha filha", disse Marcos baixinho. "Espero que tenha valido a pena." Vanessa abriu a boca para responder com mais veneno, mas foi nesse exato instante que a porta traseira de seu carro preto se abriu. De dentro saiu um homem enorme, ombros largos como uma porta, cabelo raspado, óculos escuros, o segurança particular que Vanessa contratara meses antes, depois de ameaças que recebera, e que ela pagava caro para ser sua sombra silenciosa. Ele se chamava Daniel Okoro e tinha servido nas forças especiais antes de trabalhar na segurança privada. Daniel havia descido do carro pronto para conter a situação, para afastar o problema, para fazer o trabalho pelo qual era pago. Mas então ele olhou para o rosto do homem de camiseta surrada. Olhou de verdade, e o sangue fugiu de seu rosto. Daniel Okoro conhecia aquele rosto, conhecia daquela noite, anos atrás, do outro lado do mundo, numa operação que havia dado terrivelmente errado. Conhecia daquele homem que tinha voltado sozinho para dentro do fogo cruzado para tirar 11 soldados feridos de um prédio em chamas, quando todos os manuais diziam que era suicídio. Conhecia do homem que tinha carregado o próprio Daniel com uma perna quebrada e uma bala no ombro por 600 metros até a extração, sem largá-lo nenhuma vez, repetindo: "Eu não vou te deixar, fica comigo, fica comigo." Daniel devia a vida àquele homem, e ali estava ele, num posto de gasolina qualquer, num sábado qualquer, com a marca vermelha de um tapa no rosto. Daniel deu um passo à frente, endireitou as costas, e diante de toda aquela gente, diante da própria chefe que pagava seu salário, ele bateu continência, uma continência perfeita, rígida, treinada, e disse, com a voz embargada de emoção: "Capitão Reed, senhor, é uma honra." O silêncio que caiu sobre o posto foi absoluto. Vanessa Crowell virou-se para o próprio segurança, confusa, irritada. "Daniel, o que você está fazendo? Pega o carro, a gente vai embora." Mas Daniel não se mexeu. Ele continuou em posição de sentido, os olhos fixos em Marcos, e quando finalmente falou de novo, foi para a chefe, mas sem tirar os olhos do capitão. "Senhora Crowell, a senhora tem ideia de quem é esse homem em quem a senhora acabou de bater?" Vanessa cruzou os braços. "É só um homem que estava bloqueando a minha bomba. Não me interessa quem ele é." "Esse homem", disse Daniel, e sua voz tremeu, "é o capitão Marcus Reed."
Ele recebeu a mais alta condecoração por bravura que existe. Ele voltou sozinho para dentro de um prédio em chamas e tirou 11 homens de lá. Eu fui um deles. Eu estaria morto há 7 anos se não fosse por esse homem. E a senhora acabou de bater na cara dele na frente da filha dele. Os celulares que já estavam erguidos agora não tremiam mais. Tudo estava sendo gravado. A multidão que se formara murmurava, e o murmúrio crescia, transformando-se numa onda de indignação contra a mulher de terno. Vanessa Crowell, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o chão sob seus saltos caros ficar instável. Ela olhou para Marcos e o homem que ela tinha enxergado como um nada, um obstáculo, um inferior, de repente se transformou diante de seus olhos em algo que ela não sabia como processar. Mas o orgulho de Vanessa Crowell era grande demais para recuar. Mesmo que seja verdade, ela disse, a voz menos firme agora. Ele bloqueou a minha bomba. Eu estava no meu direito. Marcos a encarou por um longo momento. E quando falou, não havia raiva em sua voz. Havia algo muito pior para Vanessa. Havia pena. A senhora não bateu em mim porque eu bloqueei a sua bomba? Disse Marcos. A senhora bateu em mim porque olhou para a minha camiseta, para o meu carro, para a minha pele e decidiu, antes mesmo de eu abrir a boca, que eu era alguém que a senhora podia tratar como lixo, que eu era alguém abaixo de você. E o pior de tudo é que a senhora fez isso na frente da minha filha de 7 anos, que agora vai carregar essa imagem pelo resto da vida. Lily, atrás das pernas do pai, segurou a mão dele com mais força. Marcos continuou, a voz baixa, mas firme o suficiente para que todos ouvissem. Eu passei 12 anos da minha vida defendendo o direito de pessoas como a senhora de viver como bem entendem. Pessoas que nunca vão saber o meu nome. Pessoas que, se me vissem na rua, atravessariam para o outro lado. Eu nunca pedi nada em troca. Mas eu nunca, nem por um segundo, imaginei que ia voltar para casa e tomar um tapa na cara de alguém que se acha melhor do que os outros só porque tem um carro caro e um terno bonito. O pai de Marcos, ele se lembrou naquele instante, tinha sido frentista, 30 anos enchendo tanque de gente que nunca olhava no seu rosto, num posto não muito diferente daquele. E o velho Reed dizia sempre ao filho, à mesa do jantar, filho, a verdadeira medida de um ser humano não é como ele trata o chefe dele. É como ele trata o frentista, o garçom, o porteiro, o homem que ele acha que não pode fazer nada por ele. Olhe sempre nos olhos dessas pessoas, sempre. Marcos tinha construído toda a sua vida em torno daquela frase, e ali estava ele no posto de gasolina, encarando o exato oposto de tudo o que o pai havia lhe ensinado. Foi nesse momento que uma viatura da polícia entrou no posto. Alguém tinha ligado assim que o tapa aconteceu. 2 policiais desceram e a multidão imediatamente começou a apontar para Vanessa, todos falando ao mesmo tempo, vários estendendo os celulares com a gravação. Foi ela! Ela bateu nele! A gente filmou tudo! Vanessa Crowell, que sempre tivera o poder de controlar qualquer sala em que entrava, percebeu pela primeira vez na vida que não tinha controle nenhum sobre o que estava acontecendo. Os policiais se aproximaram de Marcos primeiro, com respeito, perguntando se ele estava bem, se queria registrar a agressão. E aqui Marcos fez algo que ninguém esperava. Ele poderia tê-la destruído. Tinha uma dúzia de testemunhas, vídeos, a própria segurança dela como prova, e uma agressão física diante de uma criança. Ele poderia ter acabado com a carreira, a reputação e a liberdade de Vanessa Crowell ali mesmo. Em vez disso, ele se abaixou na altura da filha.
Lily, disse ele, a moça fez uma coisa muito feia, bateu no papai. E quando alguém faz uma coisa feia, tem que ter consequência, senão essa pessoa vai fazer de novo com outra pessoa. Você entende isso? A menininha assentiu, séria. Mas, continuou Marcos, a gente também não trata as pessoas com ódio, nem quando elas merecem. A gente trata com justiça. São coisas diferentes. Você consegue ver a diferença? Lily pensou, do jeito que crianças pensam, e depois assentiu de novo, devagar. Marcos se levantou e olhou para os policiais. Eu quero registrar a agressão. Não por vingança, mas porque ela bateu em um homem na frente de uma criança e achou que ia sair impune, e eu não vou deixar minha filha crescer achando que isso é normal. Depois virou-se para Vanessa, que agora estava pálida, o queixo erguido apenas por puro orgulho. A senhora vai responder pelo que fez. Mas eu não vou fingir que sei o que te transformou nessa pessoa. Talvez alguém também tenha te tratado como lixo um dia, e você decidiu fazer o mesmo com o resto do mundo. Eu não sei. Só sei que isso para aqui, comigo, hoje. Vanessa abriu a boca. Pela primeira vez não saiu veneno. Saiu silêncio. E então algo se quebrou em seu rosto. Não exatamente arrependimento, mas o começo de algo parecido com vergonha. A vergonha de quem se vê pela primeira vez através dos olhos dos outros e não gosta nem um pouco do que vê. Ela baixou a cabeça. Os policiais a conduziram até a viatura, lendo seus direitos, enquanto a multidão se afastava para abrir caminho. Antes de entrar no carro, ela parou e olhou para Marcos por cima do ombro. Me desculpe, disse ela baixinho, e pela primeira vez naquela tarde, a voz de Vanessa Crowell não soou como vidro quebrado. Soou apenas humana. Daniel Okoro permaneceu ao lado de Marcos enquanto a viatura saía. Capitão, disse ele ainda emocionado, eu sinto muito. Se eu soubesse que era a senhora ela trabalhava, eu nunca teria deixado chegar a esse ponto. Marcos pousou a mão no ombro enorme do antigo soldado e sorriu pela primeira vez. Você não tem culpa de nada, Daniel. Fico feliz de ver que você está bem. Aquela perna sarou direito? Daniel riu com os olhos marejados. Sarou, senhor. Corro 10 quilômetros todo sábado. Por causa do senhor, eu tenho pernas para correr. E os dois homens que tinham atravessado o inferno juntos do outro lado do mundo se abraçaram ali num posto de gasolina qualquer, num sábado qualquer, enquanto uma menininha de 7 anos observava, segurando seu saco de balas, aprendendo sem saber as lições mais importantes da vida. 6 meses depois, numa tarde de domingo, Marcos recebeu uma carta. Não tinha remetente, mas ele reconheceu a letra cuidadosa, quase formal. Era de Vanessa Crowell. Ela tinha cumprido as consequências legais do que fez. Serviço comunitário, multa, um registro que ela carregaria. Mas a carta não falava disso. Falava de uma criança que ela tinha sido, muitos anos antes, filha de uma faxineira, que aprendera a esconder de onde vinha, porque achava que ser dura era a única forma de não voltar a ser pobre. Eu passei a vida inteira tratando as pessoas como eu tinha medo de ser tratada, escreveu ela. E precisei bater num herói na frente da filha dele para finalmente me enxergar. Eu não espero o seu perdão. Só queria que o senhor soubesse que a sua filha tinha razão de estar assustada com a pessoa que eu era e que eu estou tentando, todos os dias, ser alguém de quem ela não precisaria ter medo. Marcos dobrou a carta com cuidado e olhou para Lily, que brincava no quintal. Ele não sabia se Vanessa tinha mudado de verdade ou se ainda mudaria. Mas ele sabia de uma coisa que o pai dele havia ensinado.
Às vezes, a justiça mais poderosa não é a que destrói uma pessoa, é a que abre uma porta estreita para que ela tenha a chance de se tornar melhor. Porque a verdadeira medida de um ser humano nunca esteve no terno que ele veste, no carro que dirige ou no cargo que ocupa. Está em como ele trata o frentista, o porteiro, o homem de camiseta surrada, que ele acha que não pode fazer nada por ele. Está em olhar nos olhos das pessoas que o mundo ensinou você a ignorar e enxergar nelas a mesma dignidade que você exige para si. Isso não custa nada e muda tudo. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e fique com a gente, porque a próxima vai mexer ainda mais com você.